gente! Espero que vocês estejam bem, muito bem. Para você que me acompanhou até aqui na nossa correção da Unicamp 2023, estamos na última questão, finalmente. E a última questão a gente bateu o olho, já via que era uma questãozinha de ótica, mais especificamente de refração. Só de bater o olho a gente já sabe porque tem um negócio atravessando de um lado para o outro e está desviando, né? Isso já é um indício clássico de refração. Então, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês dois jeitos de resolver essa questão. Um com conta e o sem conta. Então, se você gosta de fazer com conta, eu vou fazer primeiro com conta. Se você não gosta de fazer com conta, e talvez seja a maioria das pessoas que assistem esse canal, assiste até o final que você vai ver o jeito sem conta, ok? Então, vamos ler o exercício, né, como a gente sempre faz. Esse exercício fala que a figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro destinado a determinar o índice de refração N1 de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo, na parte superior, um vidro de índice de refração conhecido, N2 igual a 1,8. E aí não tem unidade de medida porque índice de refração é uma grandeza adimensional, né? Não é porque a Unicamp errou, não. Quando θ1 igual a 90 graus, temos o máximo valor conhecido para o ângulo de refração, θ2, que neste caso é chamado de ângulo crítico, θc. E aí ele dá vários dados, ele dá as imagens para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ele dá os dados de seno, cosseno e tangente de 56 graus, talvez para tentar confundi-los. Talvez, porque a gente não ia usar tudo isso, a gente só ia usar um deles, mas tudo bem, tá aí. E aí ele fala, se o ângulo crítico medido for θc igual a 56 graus, nenhuma surpresa, porque ele deu os dados para os 56 graus, né? O problema seria se ele desse outro ângulo ali, e a gente ia ter que fazer umas relações um pouco mais elaboradas. Pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é, e ele quer saber então o valor do índice de refração do meio de onde estava vindo essa luz. Então a gente quer saber o N1, da lei de Snell, né, que é a regra que a gente vai usar para uma questão de refração, a lei que determina o jeito como esse desvio vai acontecer. E como é a lei de Snell? Deixa eu descer aqui para não tampar. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Eu gosto de chamar de I e R para ficar mais fácil de visualizar, mas aí o I seria o nosso θ1 e o R seria o nosso θ2, que ele falou que é o θc nessa situação específica. Então o I vai valer 90 e o R vai valer 56, e a gente tem o seno de 56, por isso que eu falei que a gente só ia usar uma parte ali. E aí o N1 é o que a gente quer saber, o N2 é 1,8, então a gente tem tudo menos o N1, é só substituir aí e resolver. Então vai ficar aqui N1 vezes seno de 90 igual a 1,8 vezes seno de 56, seno de 90, nós sabemos lá da matemática que vale 1. Seno de 56 ele deu, tenho que sair da frente. Então, N1 vezes 1 é igual a 1,8 vezes 0,8, que é o valor que eu risquei ali embaixo. 1,8 vezes 0,8 dá 1,44. E aí, N1 vezes 1 é só N1 mesmo. Então, essa já é a nossa resposta da primeira parte. E eu vou vir aqui para um lado, porque esse exercício está um pouco apertado. E a gente já percebe de cara que pode ser a letra A ou a letra B, né? Não pode ser a C nem a D. Mas aí ele fala, o que aconteceria se a gente trocasse o líquido por um outro líquido de índice de refração maior? E ele quer saber o que aconteceria com o ângulo crítico. Então ele parte do pressuposto de que ainda vai existir um ângulo crítico. E aí, o que vai acontecer? Para a gente fazer essa análise, a gente tem que pensar na lei de Snell, que eu reproduzi aqui do lado para a gente poder fazer essa análise, trocando o N1 por um valor maior, mas mantendo o seno do ângulo de incidência como sendo seno de 90, porque ele ainda está falando do ângulo crítico. Então, eu vou aumentar o N1. O que acontece se eu aumento o N1 e não mexo no seno de 90? O lado esquerdo da minha equação vai ter um valor maior. Se isso continua sendo igual ao lado direito da minha equação, o lado direito da minha equação também precisa ter um valor maior, senão não é uma igualdade, né? E é uma igualdade. O 1,8 continua sendo 1,8, porque ele não vai mexer no vidro. Então, o que tem que acontecer com o seno para aumentar o valor dessa multiplicação? Ele também vai ter que aumentar. E o que acontece com o valor do ângulo se a gente aumentar o valor do seno desse ângulo? Talvez essa parte tenha pego algumas pessoas. Para a gente lembrar de um jeito fácil, é só a gente pensar que seno de 0 vale 0 e seno de 90 vale 1, que são os extremos, né, dos valores que a gente pode usar para o θ aqui na lei de Snell. Necessariamente são ângulos do primeiro quadrante, se vocês lembrarem lá do círculo trigonométrico. Então a gente percebe que para o primeiro quadrante, conforme o ângulo aumenta, o seno também aumenta. Então, se eu sei que o seno vai aumentar, isso significa que o meu ângulo também vai aumentar. Então, o ângulo crítico será maior do que 56 graus, que é exatamente o que fala na letra A. Então, esse seria o jeito da gente fazer usando conta. O jeito da gente fazer isso sem conta, aí eu vou tomar a conta aqui para poder explicar, que agora eu preciso do desenho. O jeito da gente fazer isso sem conta seria lembrando como é que funciona a refração.
quando a gente tem uma luz que está indo de um meio para o outro, de forma que o ângulo que ela faz depois de atravessar esse meio vai, em vez de continuar em linha reta, né, que é o que aconteceria se não tivesse refração, vai se aproximar da normal. Então percebe que o θ2 é menor do que o θ1. Isso significa que está acontecendo uma aproximação desse raio em relação à normal. E aí, se vocês lembrarem do aproximais, do N- para o N+, aproximais, a gente vai saber que isso está acontecendo do N- para o N+. Então, o líquido vai ser o N- e o vidro vai ser o N+. O que significa N- e N+, né? O índice de refração menor é o N- e o maior é o N+. Se eu sei que o N+ é 1,8, necessariamente o índice de refração do líquido tem que ser menor do que isso. E aí, a única opção que tinha menor do que isso era 1,44, porque 2 é maior do que isso. Então, a gente vai ficar em dúvida entre A e AB. E aí, ainda considerando isso, a gente sabe que quanto maior for o índice de refração, mais desvio vai acontecer. E ele quer saber o que aconteceria se a gente trocasse o líquido por um outro líquido com índice de refração maior, mas ainda indo do N- para N+. Então, o que ia acontecer é que ele vindo de um índice de refração maior, a diferença entre os índices de refração não seria tão grande. E essa diferença não sendo tão grande, o desvio não seria tão grande. E se o desvio não é tão grande, quer dizer que não vai se aproximar tanto da normal. Ele vai aproximar menos. E o que isso significa na prática? Se ele vai aproximar menos, quer dizer que em vez de estar assim, por exemplo, ele vai estar tipo assim. Então o ângulo vai ser um pouco maior do que era o θ2 antes. E aí isso já a gente chegaria de novo na alternativa que é a letra A. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários qual jeito vocês acham melhor, como é que vocês usariam para resolver. Esse segundo jeito só funciona porque a outra resposta era 2, né, que era maior do que 1,8. Se fosse outra, não resolveria 100%. Mas nesse caso daria para fazer, né? Então, espero que vocês tenham gostado da resolução toda. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Uma pequena curiosidade para você que segue o canal há um tempo: 75% dos inscritos para mais, aliás, das pessoas que assistem os vídeos para mais, não são inscritos no meu canal. O que é muito triste, né, gente? Que as pessoas vêm a passeio aqui e não se inscrevem. Mas tudo bem, o importante é vocês assistirem. Espero que estejam gostando também. A gente se vê de novo nas próximas. Tchau, tchau. Se cuidem. Boas provas futuras aí para vocês.